Nesses quase 10 anos trabalhando com estratégia, comunicação digital e criação de conteúdo, eu percebi que uma das principais dificuldades de se trabalhar nesse setor é quando a gente não entende o motivo das coisas e o motivo pelo qual a gente está fazendo as coisas. E isso gera um problema bastante comum, que é o problema da página em branco. É aquele momento em que a gente se depara com um projeto novo e não sabe nem por onde começar. Isso é algo que sempre me incomodou muito e é algo que eu venho me dedicando bastante nos últimos anos a resolver. E acredito que nesses últimos tempos eu tenha finalmente chegado a um bom conjunto de técnicas que me ajudam finalmente a vencer essa página em branco. Isso eu faço a partir de uma fundamentação. Nesse vídeo eu quero então mostrar para você de uma forma bem compacta, bem rápida, como é que eu faço essa fundamentação e como é que você pode também fazer para desbravar por conta própria esses conceitos básicos que vão embasar o seu projeto e vão te permitir vencer essa página em branco dentro de um projeto digital qualquer, um projeto de comunicação digital. Seja você alguém que trabalha com marketing digital nos seus diferentes campos, ou sendo você alguém que tem um negócio e, apesar de não trabalhar com isso, precisa divulgar por conta própria a sua marca, o seu negócio, precisa vender mais e se colocar na internet. Mas antes disso, preciso me apresentar aqui rapidamente. Meu nome é Renato e, como eu disse, eu trabalho com estratégia de marketing digital já há 10 anos e estou criando esse canal, esse aqui é um dos meus primeiros vídeos, para ajudar pessoas como você a usarem o marketing, a comunicação e a estratégia digital de uma maneira descomplicada, o mais direto ao ponto quanto for possível e buscando trazer aqui para vocês o que esse campo tem de mais valioso, que eu considero que seja o mais valioso, que é a criação de oportunidades e a criação de um impacto verdadeiro, real, no mundo real. Então, sem enrolação, vamos direto para o assunto, vamos para a aula. Beleza, a gente está aqui no nosso mapa mental, que vai ajudar a gente a organizar um pouco as ideias. E antes de começar a tatear com mais clareza o que a gente vai fazer nessa aula, acho que muito importante é também abordar a questão da estratégia, né? Tentar explicar para você o que é uma estratégia no contexto do marketing digital. Então, eu vou inverter a ordem das coisas aqui, vou começar por esse tópico importante, mas que é mais simples do que parece, que é o que é estratégia. A estratégia, no contexto do marketing digital, como eu disse, ela nada mais é do que o plano de ação do nosso trabalho. Ele é um encadeamento das ações e encadeamento, entendo, são as ações que estão encadeadas, né, uma depois da outra. Então, esse encadeamento de ações que levarão ao resultado que a gente espera ou deseja. Isso ainda pode talvez ficar um pouquinho complicado, mas trouxe aqui o exemplo mais simples possível que eu consegui pensar para poder contextualizar essa ideia para vocês, que seria o exemplo de fazer uma pizza. Então, se a gente fosse montar uma estratégia básica para pensar como é que a gente poderia fazer uma pizza, a gente faria mais ou menos dessa maneira aqui. Como eu disse, a estratégia nada mais é do que essa lista de tarefas que estão encadeadas e que vão ajudar a gente a, a conduzir, a disparar, conduzir e concretizar um determinado processo. Então, aqui a gente quer fazer uma pizza. Então, para fazer uma pizza, a gente precisa de tudo isso aqui. A gente precisa comprar os ingredientes, preparar a massa, preparar o espaço de trabalho onde a gente vai fazer essas pizzas, preparar os recheios, acender nosso forno, montar essas pizzas, assá-las e finalmente comer as pizzas. Certo? Só que a gente já consegue descrever uma série de ações que vão precisar ser organizadas, umas depois das outras, algumas de forma simultânea, mas que vão precisar acontecer para que esse propósito final da gente poder comer a pizza aconteça. E dentro de cada uma dessas ações, a gente tem outras ações, certo? E aqui só passando rapidamente, a gente precisa comprar os ingredientes que se dividem entre massa, recheio, a lenha, as coisas para acender o forno. A gente precisa, para preparar a massa, misturar esses ingredientes, deixar ela descansar e fermentar. A gente precisa bolear as massas, fazer as bolinhas, preparar nosso espaço de trabalho, ou seja, limpar o forno, separar assadeiras, facas, utensílios que a gente vai utilizar, preparar os recheios, né? Cortar o que a gente tiver de ingrediente, cozinhar o molho, cozinhar os ingredientes, acender nosso forno. Então a gente vai precisar de lenha, vai dispor essa lenha dentro do forno, colocar fogo nessa lenha
e precisa controlar esse fogo de alguma forma. Depois a gente precisa abrir as massas, recheá-las, colocá-las no forno finalmente, assar essas pizzas, que também é algo importante, né? A gente vai colocá-las no forno, vai girar elas lá dentro, vai tirar elas do forno, cortar essas pizzas e finalmente vai servir. E mesmo quando a gente atinge o objetivo inicial, que era comer as pizzas, a gente precisa também ter uma organização prévia. Então a gente precisa dispor de pratos, talheres, guardanapos, trazer amigos e famílias, preparar o ambiente de confraternização, etc, etc. Então, esse exemplo aqui é um exemplo super simples e fiz questão de ser bem descritivo nele para que vocês tenham essa noção, essa noção dos fundamentos, né? Quando a gente estiver montando um plano de ação para uma estratégia digital qualquer, a gente vai precisar entender quais são os passos mais amplos e mais gerais dentro desse encadeamento de ações e vai depois precisar destrinchar essas ações, mas entendendo que essas ações maiores, ou seja, comprar os ingredientes, fazer a pizza e botar ela para assar, elas vão ser fundamentais dentro da estratégia, né? Então, para desenhar uma estratégia, a gente precisa, antes de tudo e sobretudo, saber qual é o resultado que a gente está buscando. Isso aqui pode parecer algo bobo e óbvio, mas não é. Não é, e eu digo isso pela minha experiência do mercado e de ver colegas trabalhando e na minha própria experiência, principalmente, né? Já caí muito nessa armadilha de começar um trabalho, me esquecer exatamente do motivo pelo qual eu estava fazendo aquele trabalho e me ver apertando o parafuso sem saber o porquê. Então, o início fundamental de toda estratégia é que a gente saiba qual é o resultado que a gente está esperando daquele trabalho. E disso nasce uma regra fundamental de qualquer estratégia digital, de qualquer plano de ação de comunicação digital, que é saber onde se pretende chegar. Como eu disse, é algo que a gente frequentemente se esquece e não pode jamais se esquecer. Dito isso, já te adianto que em 95% dos casos em que a gente está trabalhando com presença digital de forma profissional, a gente vai ter dois objetivos principais, que vão ser vendas e obter respeito e autoridade. Sendo que respeito e autoridade pode até ser um caminho, né? Uma forma de viabilizar mais vendas. Mas também pode ser um objetivo em si mesmo. Então eu faço essa divisão entre esses dois campos. Bom, essa breve introdução só para explicar para você o que é estratégia. Se você já gostou dessa primeira parte, se eu já te ajudei de alguma forma, eu vou pedir para você dar o like, se inscrever no canal e ativar o sininho para acompanhar meus próximos vídeos. Eu estou começando o canal agora, mas estou bastante animado com essas aulas e pretendo trazer conteúdos muito valiosos aqui para esse espaço. Mas vamos dar sequência e agora finalmente a gente pode abordar a questão principal, né? O que a gente quer aprender a fazer aqui nessa aula. Minha ideia é que eu possa te habilitar a sair do zero e chegar aos princípios gerais que vão fundamentar a sua estratégia digital para qualquer tipo de negócio, independente do negócio que você tenha. Ou, como eu disse, se você é um prestador de serviços, você vai poder aplicar isso nos negócios que você atende. E para chegar até isso, a gente vai precisar encontrar um núcleo de conceito, do qual vão derivar todas as nossas decisões. O princípio da coisa é esse: encontrar esse núcleo, formular ele de maneira bem sólida para que a gente possa, a partir daí, derivar todas as nossas decisões. E a maneira como eu geralmente gosto de pensar o meu núcleo de conceito é a partir desses três elementos fundamentais. O primeiro deles é uma visão e um projeto mesmo de médio e longo prazo. Entender que esse trabalho de presença digital, ele é um trabalho que leva tempo para se acumular e começar a dar frutos, mesmo nesse tempo acelerado da internet. Então não é algo que acontece do dia para a noite e precisa ter essa perspectiva de um projeto que acontece a médio e longo prazo. O segundo fundamento, que na verdade ajuda a gente a imprimir essa visão de médio e longo prazo, é a constância. E a constância aqui sendo essa capacidade de persistir insistindo na realização de uma mesma ação com uma certa regularidade, não uma super regularidade, mas uma certa regularidade, mesmo que a gente não tenha sinais imediatos de resultado. Então, tendo esse entendimento de que qualquer coisa que a gente fizer no ambiente digital, a gente vai precisar desenvolver as coisas a médio e longo prazo, a
constância é a virtude que vai nos ajudar a manter o trabalho sendo feito, faça chuva ou faça sol. E por último, vem o foco em métricas reais e não em métricas de vaidade. O que eu quero dizer com isso aqui? Se a gente tem uma visão e um projeto de médio e longo prazo, e a gente tem a constância que nos permite seguir desempenhando esse projeto, faça chuva ou faça sol, é também muito importante que a gente tenha os pés no chão e tenha um senso de realidade ao longo de todo esse projeto. E para isso a gente precisa de métricas, a gente precisa medir os processos, entender se o que está acontecendo, se o resultado do que a gente está fazendo está sendo efetivo ou não. Mesmo que, à primeira vista, esses frutos não venham de maneira tão vistosa ou tão óbvia, certo? Mas a gente precisa ter essas métricas, entender como elas funcionam, ter a referência dessas métricas, se elas são boas ou ruins, para poder tomar essa decisão de permanecer no caminho ou não. E para isso, eu sempre faço essa distinção entre métricas reais, métricas que de fato importam, e métricas de vaidade. Talvez o exemplo mais fácil de entender isso seja essa diferença entre faturamento e seguidores, né? E aí trouxe aqui o exemplo de um restaurante. Se você tem um restaurante, tá trabalhando aí no Instagram do seu negócio, você não deveria, provavelmente você não se importa com o número de seguidores que você tem no Instagram se o seu salão está cheio todos os dias. Porque o que importa de fato é se esse trabalho de presença digital está impactando no seu faturamento no final do mês. O número de seguidores é sim um número legal de se ter, né? Ele causa uma certa percepção no seu público, mas ele não corresponde exatamente ao que de fato importa para você, que é o faturamento a mais no final do mês, certo? Ou seja, você precisa estar sempre atento ao impacto real desse trabalho digital, desse trabalho de comunicação, de marketing digital, dentro do seu negócio de fato. Ou seja, de que forma realmente isso está impactando na minha vida, no meu negócio, no meu ambiente. E não olhar para métricas que não te trazem benefícios reais, como, por exemplo, o número de seguidores, número de visualizações, de likes, viralização, dentre outros. Bom, a gente entendeu aqui então que a gente precisa formular um núcleo de conceito para poder desenvolver um trabalho. Então, por onde a gente pode começar? A gente vai começar, puxando de novo aquele exemplo, a gente vai começar fazendo a nossa lista da pizza, a nossa lista de ações que a gente vai precisar executar para levar esse projeto de estratégia digital a cabo. E aí aqui, já dizendo como é que eu costumo trabalhar, para que vocês possam entender, a minha lista da pizza geralmente terá 3 grandes aspectos fundamentais, né? Então, ao longo do tempo, com uma certa experiência, depois de muito bater cabeça, muito errar e muito pouco resultado produzir para os meus clientes, eu comecei a tentar entender o que de fato importava, quais eram os aspectos essenciais para desenvolver uma estratégia digital. E fui elencando isso, né, colocando tudo isso à prova também, e com o tempo eu fui reduzindo esses conceitos ao mínimo necessário. Qual era o núcleo fundamental desse trabalho que me permitia ter resultados de fato? Então eu acabei chegando nesses 3 aspectos fundamentais, que são aspectos que vão se comunicar o tempo todo, mas estão sim de certa forma encadeados, né? Vem um depois do outro, que são esses aqui, né? O primeiro deles, construir e comunicar uma ideia e uma percepção sobre um produto, um serviço, uma empresa ou uma pessoa. Ou seja, construir e comunicar ideias e imagens a fim de criar uma determinada percepção sobre o que você está apresentando ali nessa presença digital, né? E aqui eu estou basicamente falando de criação de conteúdo. A gente faz isso através de textos, vídeos, fotos, conteúdo digital, algo sobre o qual eu posso falar mais à frente, mas que é o arroz e feijão da nossa presença digital. É o dia a dia ali onde a gente vai desenvolver essa estratégia. É através da criação de conteúdo que a gente desenvolve o relacionamento com nossos clientes, com nossos espectadores. A segunda coisa essencial e que é impossível de reduzir, pelo menos na minha opinião, quando a gente está falando de trabalhar uma presença digital de forma profissional, é o controle sobre quem está chegando e quantas pessoas estão chegando aos nossos canais.
Isso a gente vai controlar através do tráfego pago, que são os anúncios pagos. É apenas através do tráfego pago, pelo menos de forma consistente, em bom volume, que a gente vai conseguir trazer esse público de forma previsível, a um custo que é sim razoável, apesar dos preços estarem cada vez mais altos, mas ainda tem um preço razoável que se paga, torna a nossa operação escalável, permite que, dado uma situação de equilíbrio e de ROI, onde a gente tem retorno sobre o investimento que a gente faz, que a gente possa escalar essa operação. Por fim, o terceiro aspecto fundamental e que é impossível de fugir, que na verdade é o intuito todo da empreitada aqui, é o aumento do nosso faturamento, ou seja, que a gente venda mais e tenha mais, fature mais e possivelmente tenha margem sobre esse faturamento. Para isso, a gente vai precisar olhar com muito cuidado para as nossas ações comerciais, para os nossos canais de venda, para a experiência que o cliente está tendo com a gente dentro desse ambiente digital, o desenho dos funis, né, do nosso atendimento comercial, etc. Eu não estou entrando em detalhes aqui, mas faço questão de frisar a importância dessa fase, da fase comercial da nossa operação. Algo que eu demorei bastante para entender é que o marketing nada mais faz, e aqui a gente pode incluir também todo esse trabalho de presença digital, ele nada mais faz do que levanta bolas para que alguém corte. E quem vai cortar essas bolas, quem precisa cortar essas bolas, é o setor comercial da nossa empresa, ou a fase comercial da nossa empresa, a depender do tamanho que a gente tem. Então, no meu entendimento, a maneira mais simples da gente fazer essa lista, de entender essas diferentes etapas que precisam acontecer para a gente chegar num determinado resultado, são essas três: criação de conteúdo, tráfego pago ou anúncios e um desenvolvimento das nossas ações comerciais. Feito isso, a gente tem a nossa lista, a gente tem as etapas sobre as quais a gente precisa trabalhar para desenvolver a nossa estratégia. Resumindo a ópera, a gente precisa, dentro de uma estratégia digital, comunicar algo, criando conteúdo, né? Isso através da criação de conteúdo. Esse algo poderá ser amplificado com tráfego pago, com anúncios, e ele terá como efeito o aumento de oportunidades comerciais para o nosso negócio. E essas oportunidades comerciais precisam ser efetivadas, concretizadas. E a partir dessa formulação, dessa frase específica, você é capaz, já por conta própria, de construir uma presença e uma estratégia digital, seja qual for o negócio. Obviamente a coisa não é tão simples, né? Não é simplesmente pegar essa frase, colocar embaixo do braço e sair fazendo aí o seu Instagram, o seu site, o seu Google Meu Negócio. Mas simplificar desse jeito permite a gente organizar as ideias, entender que por mais que hajam novidades, diferentes redes sociais, diferentes formas de organizar esse fluxo, esse fluxo de aquisição de clientes, tudo se resume a atrair, amplificar uma voz e converter pessoas para dentro do nosso negócio. E isso já é meio caminho andado. Então, resumindo rapidamente, você precisa ter no núcleo do seu trabalho três visões, três aspectos muito importantes: uma visão e um projeto de médio e longo prazo, a constância nesse trabalho e a observação de métricas reais. A partir disso, você vai fazer essa lista de tarefas que vai trazer à vida a sua estratégia digital. E eu sugiro que você olhe principalmente para esses três aspectos principais na minha opinião, né, e na minha experiência, que é a criação de conteúdo, os anúncios e as ações comerciais. Gostou da aula? Me diga aí se a coisa ficou complexa demais ou abstrata demais, que eu tento regular isso para as próximas, tá bom? Mas minha ideia aqui foi te dar um panorama geral de como é que a gente pensa uma estratégia digital qualquer, te dar esses fundamentos básicos para que você possa olhar para o seu negócio ou para o negócio dos seus clientes e consiga atacar eles, ou seja, se colocar em movimento da maneira mais rápida possível. A gente vai parar por aqui, mas antes queria te dizer uma coisa: se você quiser a minha ajuda, continue por aqui, assine o canal, porque a gente vai ter muito mais aulas sobre esse tema, vai conseguir entrar com mais detalhes em aspectos disso tudo que eu falei aqui, entrar em detalhes mesmo em cada um desses temas, começando pela criação de conteúdo. Então, se você curtiu, segue o canal e fica por aqui. Mas se você está com um pouquinho de pressa e precisa de algo mais estruturado já
para agora, te convido a conhecer o meu curso, o curso do meu Método Pomar de Estratégia Digital. O link está aqui na descrição e deixa o site aí para você conhecer. Valeu, até a próxima.